Você também tem interesse em aprender línguas bíblicas ou você estuda teologia e fica assim, poxa, por que que a gente tem que estudar o grego e o hebraico? Será que isso realmente é importante? Bom, se você é um interessado em conhecer a Bíblia nas línguas originais, estudante de teologia, então esse vídeo é para você. Bom, aqui é o professor Eduardo, né? E eu estou aqui para dar dica e ajudar você que quer mexer com grego e hebraico na interpretação bíblica e que não tem conhecimento de grego e hebraico. Gente, ó, eu dou aula de teologia e de Bíblia há bastante tempo. E realmente uma das maiores dificuldades para a interpretação bíblica é o conhecimento do grego e hebraico. E por que que eu digo isso? Por que que a gente tem que estudar, professor, grego e hebraico? A questão é o seguinte, gente, ó. Eu sempre falo, se você quer ficar bom em interpretação bíblica, obrigatório grego e hebraico. Por quê? Porque nós estamos falando de um texto que não é originalmente em português. E aí, quando faz a tradução, toda a tradução, gente, não importa qual seja o tradutor, tá? Sempre perde ou aumenta o sentido. Por quê? Porque as línguas, elas são de contextos culturais e estruturas diferentes. Então, é normal que a língua tenha sentido diferente. E nem sempre as equivalências na hora de traduzir são equivalências perfeitas. Tá? Então, tem vários conceitos que a equivalência se perde. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, existem conceitos que no grego e no hebraico têm muito mais sentido do que no português. E existem conceitos que no português têm muito mais sentido do que no grego e hebraico. Então, o que, que acontece? Quando você vai fazer a tradução, você perde ou aumenta o sentido. Por exemplo, aqui nós temos no hebraico, existem várias palavras no hebraico para pecado. Tem 20, 25, 26 palavras aí, mais ou menos, que podem ser traduzidas por pecado no português. E tanto no português quanto no grego, é uma palavra só. Então aí empobrece muito. O português, para tentar dar um jeito nisso, as versões mais antigas, aí elas usavam outros termos, iniquidade. Só que era um monte de termos assim que também no português nós não estamos muito já não é um uso corrente do português, né? E aí começou a usar termos que tanto que as novas traduções já não usam mais iniquidade, por exemplo. Então eu quero você fazer um exercício, você consegue fazer se você estiver na sua casa ou faz online. Procura uma concordância bíblica da Almeida, pode ser revista atualizada, pode ser revista corrigida, qualquer concordância da Almeida, e procura ocorrência da palavra pecado. Você vai ver que tem uma quantidade de ocorrências. E procura na NTLH, por exemplo, que é uma versão mais moderna, ou na Bíblia Pastoral, que também é a versão mais moderna. E você vai ver que em cada uma dessas a quantidade de ocorrências da palavra pecado muda. Por que que muda? Porque depende do tradutor. Então, quando chegou naquela palavra grega, são 20, na hebraica, são 26 palavras. Então, o que que ele faz? Será que aqui eu traduzo por pecado ou traduzo por iniquidade? Traduzo por maldade? Traduzo por corrupção? Então, em vários momentos, o tradutor, coitado, ele tá numa sinuca de bico. Ele está tendo que fazer uma tradução de um conceito que é muito rico no hebraico, por causa da cultura, por causa da época, por causa do contexto, por causa da cultura sacerdotal, para uma cultura aqui no Brasil, que quase nem se falou disso na história, na formação do país. Veio junto com o cristianismo para cá a ideia de pecado. Então, assim, você tem duas culturas muito diferentes em termos de tradução. E isso fez com que, na hora de traduzir de um para outro, perdeu sentido. Outro termo, esse aqui é mais no grego, mas também no hebraico, dá pra fazer um hebraico e grego, uma tríade, ó. O termo fé. O termo fé. Só para você ter uma ideia como muda. Então, no hebraico é um conceito que tem um sentido, no grego tem outro sentido e no português tem outro sentido. São três sentidos diferentes para o termo fé. Então, o tradutor do português sofre muito para traduzir. Porque além de ter a dificuldade de encontrar correspondência de sentido, existe uma coisa nos meios de tradução que é aquela noção da fidelidade textual. Então, muitas vezes o autor também está preocupado em que a tradução corresponda a uma palavra que corresponda àquela palavra na outra língua. Nem sempre tem. Então, vamos lá. O termo fé. Então, fé, no hebraico, o termo é emuná. E a emuná, ela tem um sentido de fidelidade.
O sentido é fidelidade, é relação com Deus, mas não relação no nosso sentido moderno de relação, no sentido de fidelidade à lei, fidelidade à tradição, fidelidade à cultura, fidelidade sabe, aos ritos e às práticas judaicas. Isso era fidelidade. Então a emuná, quando ele está falando ali da fé de Abraão e tal, era uma fé vinculada a essa tradição, essa fidelidade à palavra de Deus, que seria ali a lei. Tá? E isso vai ser consagrado na teologia judaica, fé como fidelidade. Quando chega na Septuaginta, eles vão sofrer para traduzir. Como é que a gente traduz emuná? Então, o grego não vai conseguir. O grego vai traduzir emuná por pistes. Ah, mas pistes do grego tem um sentido que não é fidelidade. Pistes, ela remete a um sentido mais voltado para a esperança, mais para o futuro, eu costumo dizer. Como assim para a esperança, né? É que pistes, vamos pegar o português para ajudar. Pistes é a raiz da palavra pista, nossa aqui. Então, pistes, ele está falando daquilo que são as provas da fé, aquilo que leva à fé. Então, é diferente do emuná. O emuná, fidelidade. Então, eu estou ali, eu vivo com Deus, sou fiel à aliança, e Deus então é fiel para comigo. Entendeu? O grego, não. O grego, você vai encontrar isso muito no Novo Testamento, né? Ao uso do pistes. Por quê? Porque no Novo Testamento você tem a inclusão dos gentios. E os gentios, eles não tinham essa tradição de fidelidade hebraica. Não tinha cultura tudo. Então, para os gentios, que é a grande influência do Novo Testamento, o pistes tem muito mais sentido. Porque o pistes traz aquela ideia de que, olha, você pode. É futuro, você pode. É a prova das coisas que não se veem, né? Você é a certeza das coisas que não se veem, você pode. Então, essa certeza das coisas que não se veem lá de Hebreus, ela já não bate com o emuná. O emuná, ele é certeza do que você sempre tem visto, que é a ação de Deus que cuida, que protege e que é fiel. E você confia nisso, emuná. Pistes é a confiança de que Deus vai fazer por mim. Então ela tem essa percepção mais futura. E iria talvez mais para confiança. Mas eu não gosto muito do termo confiar. Já explico por quê. Uma terceira opção, para vocês entenderem fé aí, então é o português. Aí no português, o nosso termo fé, ele já corrompe um monte de coisa, já muda um monte de coisa, né? Corrompe, muda um monte de coisa. Porque, por exemplo, no hebraico, ele tem esse sentido de relação, né? De tradição e tal. No grego é um verbo. No grego, pistes é um verbo, é um ato. Fé é um ato. E no português, a fé agora ela é um substantivo, é uma coisa. Então aí por isso que no português faz sentido falar eu tenho mais fé ou eu tenho menos fé. Isso faz muito sentido no português, né? No grego e no hebraico talvez não faria tanto sentido esse negócio de ter mais ou ter menos fé. Porque para nós ela é uma coisa, um objeto. Ela substantivou, coisificou. Então aí também alterou o sentido da palavra fé. Né? E ali o que acontece mais? E aí quando a gente vai usar a fé em contexto de verbo, como nós não temos verbo para fé, aí nós fazemos uma outra alteração. Nós usamos crer. Aquele que crê. Só que crer, gente, ele traz um quarto contexto de sentido. Porque a nossa fé, hoje no português, como substantivo, ela tem a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade, pode até ser encaixada com a ideia de esperança. Ela conecta com esses conceitos, tranquilo. Ela só não tem o sentido tanto de ação vinculado a ela, que é o do verbo. E também o sentido de fidelidade também não é tão presente no termo fé, muito embora a palavra fidelidade já traga essa noção, né, de fé. Mas só que no verbo que nós vamos no português, nós vamos para crer. E crer é uma expressão contábil. Ela é de crença, ela é uma expressão jurídica. Né? Então ela tem a ver com esse negócio do crédito. Então crer é dar crédito. Pera lá, mas você tem ali o emuná, que era uma relação com Deus, nós temos lá o pistes, que é a esperança, e agora nós chegamos aqui numa relação de crédito, nós damos crédito para Deus.
Não, Deus tem crédito comigo. É muito complicado usar crer, né? Tanto que eu gosto muito, sempre que eu prego do estudo, eu prefiro usar confiar, onde no português traz crer, e eles creram, eu prefiro eles confiaram, porque o confiar, para mim, na minha versão, se aproxima mais. Mas você entende? O exercício de tradução é esse exercício de perceber como cada palavra, na hora da tradução, se adapta ao sentido. Ok? Então nunca é só bater o dicionário e traduzir. Legal? Então, feito isso de início, demonstrei para vocês aqui que é necessário conhecer o grego. Por quê? Porque a tradução nem sempre consegue trazer um melhor sentido para o texto. Porque a gente fala, as nossas traduções são boas? São, mas são o melhor sentido possível. Tá? É o melhor dos mundos possíveis, para lembrar a filosofia. Tá? Então é o melhor sentido que se consegue alcançar nas traduções. Agora, quem vai trabalhar a língua original, na hora de pregar ou de fazer um estudo, você consegue fazer isso que eu fiz aqui. Incluir, demonstrar, mostrar que ela tem uma outra percepção. Na hora de traduzir, não. O autor não poderia parar ali e falar assim, crer, ó, crer aqui tem esse sentido, tal, porque no hebraico é assim, no grego é assim. Então, na tradução, ele não tem esse espaço para explicar porque, como aquele sentido é mais abrangente. Então, ela simplesmente fica objetiva. E o problema é a gente ler e achar que depois, com o tempo, achar que aquilo é só aquilo. Por isso as línguas originais são tão importantes. Tá bom? Então, assim, o esforço é o quê? O esforço inicial vai ser difícil, professor. Ó, tem dois caminhos, gente. O caminho clássico, que aí você vai lá, nós vamos pegar então os textos no grego, hebraico, vamos aprender grego e hebraico. Esse caminho clássico é muito difícil, você vai ter que ler muito, se preparar muito, vai uns 5 a 10 anos para você começar a ficar bom. Tá? Que é o caminho básico de quem vai começar. Uma outra dica que eu dou, eu acho que tem alguns caminhos que a gente consegue ir mais rápido. A primeira coisa que eu digo para vocês é: não compre gramática. Ah, professor, mas como é que eu vou aprender sem gramática? Gramática ela até ajuda, tá, gente? Mas eu acho que é melhor comprar sintaxe. Sintaxe nesse primeiro momento vai ajudar melhor vocês. Porque a sintaxe ela já demonstra como é que é a ordem da oração. Se for atrás de alguma coisa, a sintaxe ajuda bastante. A gramática também pode ajudar? Pode, mas vai ser um momento que você vai colocar um monte de regras na cabeça e você nem conhece a língua. Então, na minha experiência, assim, eu dou aula de grego e hebraico há uns mais de 20 anos, a minha experiência costuma ver o seguinte, que quando a gente começa pela gramática, as pessoas esmorecem muito rápido. Que a gramática é cansativa. Só fica mesmo aquelas pessoas que têm um chamado, aquilo é muito forte, né? Mas muita gente abandona, muita gente desiste porque é muito difícil. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, um monte de ferramentas, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que já ajuda, tá? E, na minha opinião, começa por onde? Começa por vocabulário. Esse é o melhor caminho que você vai ter. Porque o vocabulário já vai te dar um acesso muito maior à interpretação e ao estudo grego e hebraico. Quando você começa pela gramática, você vai colocar um monte de regra na sua cabeça que você nem sabe direito para que é. Então, isso daí, é por isso que eu falo que é um meio, uma forma clássica, essa é uma forma antiga de estudar, que começa pela gramática e começa a colocar tanto problema e tanto porém, tanta exceção, que a gente começa a ter mais gramática do que vocabulário. E aí você nem sabe onde usar isso tudo. A prática não é assim, gente. A prática é, primeiro a gente aprende o dicionário, depois a gramática. Criança é assim, primeiro ela aprende a falar, tudo errado. Né? E depois ela vai lá na frente para a escola e vai aprender a gramática e organiza. Esse caminho é mais fácil. Porque esse caminho vai te dar mais prazer, porque você já vai entender melhor o texto, já vai entender melhor a estrutura. Existem algumas, vocês vão encontrar na internet, relações de palavras por quantidade de ocorrência na Bíblia. Tem dois livros. Deixa eu ver se o meu tá fácil aqui. Tem dois livros sobre isso aqui, ó. Acho que tem um aqui. Será que é esse aqui já? Acho que não, acho que não é esse aqui não. Esse aqui é o fundamento de exegese para o Antigo Testamento. Nós tem dois textos que falam, dois livros que apresentam o vocabulário. Vocabulário bíblico do Antigo Testamento e vocabulário bíblico do Novo Testamento. E nesses dois livros vocês têm a ordem das palavras por quantidade de ocorrência. Então, palavras que ocorrem mais de 2.000 vezes, mais de 1.000 vezes, mais de 500 vezes. Então, assim, com 200 palavras, no grego e hebraico, você já tem uma fluência inicial. Tá? Então, não é monstro de, nossa, 200 palavras. Não, gente. 200 palavras é rápido, é fácil.
E vocês vão achar isso aí nesses dicionários. Você pega aquelas 200 palavras que mais ocorrem. Então isso aí já vai dar um salto em termos de interpretação para quem vai começar a mexer com grego e hebraico. Primeira coisa, vocês vão fuçar aí na internet e achem aí depois o livro. Depois eu vou ver se eu acho aqui, coloco aqui aqui embaixo no comentário aqui para aqui vai aparecer no comentário do vídeo aqui o link, mas pelo menos o título do livro para vocês irem atrás. E hoje acho que deve ter até online para vocês poderem fazer seus estudos. E em termos de ferramenta, agora é aí que eu acho que é o grande salto que a gente tem hoje e aproveitamos muito mal, né? Mas também não é. Hoje dá, se você pegar, por exemplo, uma IA, qualquer IA hoje que tem no mercado aí, você chega ali, joga o texto em grego, pede para ela analisar em hebraico e ela faz a análise para você, faz tradução e análise. Problema, você não vai entender, porque você não estudou, ela já te deu mastigado. Então, o que acontece? Corre o risco de você não saber o que está acontecendo. A pergunta é confiável, professor? Não é. Por que não é? Não é confiável porque a IA ela não sabe, gente. A IA não sabe nada. A IA faz estimativa. Então ela procura, navega na internet e ela pega, por exemplo, você pediu para ela constar um verso em hebraico. E ela procura na internet e encontra 1000 versos, mil sites com verso em hebraico. E aí ela faz uma média, a partir dessa média ela apresenta um resultado para você. Agora, hipótese. Se desses 1000 sites, 800 tiver errado, ela vai te dar a resposta errada. Entendeu? Porque ela faz por média, sempre por média. Então, por isso que não dá para confiar na IA. Porque a IA não faz prova de verdade. Ela só busca resultado. Como ela não faz prova de verdade, ela é perigosa. Mas para conferência, talvez para você estudar alguma gramática, ela pode te ajudar a entender o que está acontecendo, tá? Mas tem um programa que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou até diminuir aqui minha tela e trocar para vocês entrarem aí comigo, tá? Então é o seguinte, é esse aqui, ó. Aqui. Então esse aqui ele é um site na internet, né? O nome chama Biblebento. Acho que vocês entram aí com biblebento.com. biblebento.com, biblebento.com, que hoje tem até versão para celular também. Eu não instalei Biblebento no meu porque eu uso a S-Word, mas esse Biblebento aqui também é muito bom. Eu estou passando ele não S-Word. S-Word eu gravo outro dia para vocês. Esse aqui é o seguinte, porque eu achei ele mais prático. Você não precisa instalar nada, você só aplicativo ou no computador, você entra direto no Chrome, digita Biblebento, ele já entra no programa de Bíblia e ele tem ali o suficiente para fazer uma boa análise, tá? Então quando você abrir aqui o meu está em português, mas ele não está originalmente em português não, tá? Quando você abrir ele aparece assim, ó, ele vai aparecer em inglês aqui. E aí, como eu brinco, né, a gente faz uma magiazinha, né? Então aqui em cima, se vocês forem olhar, aqui acho que não está aparecendo no meu mouse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima na barra de onde vocês vão colocar aqui o nome aqui da Bíblia. Aqui o meu mouse que não aparece. Bem em cima tem 3 do lado lateral. Tem uma estrela, uma lupa e um quadradinho ali, vai estar a tradução. Clicam no quadradinho ali e aí vai dar a opção para traduzir para o português. Ele traduz automático. Tá? A tradução é boa? É uns 80%. É uma tradução do Google Tradutor. Tem costumado ser suficiente. Tá? Não dá para fazer assim. Professor, não aparece para mim esse quadradinho. O que eu faço? Aí você faz assim, ó. Aí, no caso, eu volto para o inglês aqui. Aí você dá um clique com o mouse no meio do computador. E você vai traduzir para o português. Ele também faz. Tá? Se for no celular, eu nunca fiz. Tá? E tem que dar uma olhada aí, que eu não baixei no celular para poder fazer. Aqui ele está dizendo que tem, né? Recursos agora estão disponíveis para plataforma móveis. Depois, uma hora dessa, eu vou instalar para ver áudio, hebraico, grego. Isso é legal que ele tem os áudios também, né? Dá para ouvir e tal. Isso é bem interessante. Aí ele tem para iOS, iPhone, iPad, Android. Então tá bem arrumadinha essa versão dele aqui, tá bom? E como é que a gente estuda nele? Eu vou mostrar para vocês a magia agora, né? Magia é assim, você vem aqui no BHS, aqui, ó, que é a primeira. Então você tem ali a Septuaginta, né? BHS são as versões em hebraico, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, e o GNT, que é as versões em grego, tá? Do Testamento. Mas vamos pegar o antigo aqui para vocês verem. Então veio antigo. Então você pode pegar aqui na primeira, pra você ter uma ideia, ó. BHS. Ó, abrimos a primeira aqui. Aí ele está perguntando aqui o que a gente quer ler. Vamos pegar o Gênesis aqui mesmo para ficar rápido. Aí ele deu no hebraico direto aqui, tá? Claro que aqui não abre pop-up para vocês, mas aqui assim, aqui abriu, ó que legal. Que bom, pensei que não ia abrir, tá? Então você vem aqui, ó, passa em cima da palavra e ele já te dá aqui o sentido e que tipo de
Você viu quando pus no português, ele já está me dando em português a tradução, e ele já dá também aqui o que ele é, qual a morfologia dele, se é artigo, se é substantivo e tal. Tá, ajuda? Ajuda, mas tem melhor. O segundo, vamos pegar aqui, você pode colocar esse interlinear, BHS interlinear, aí ele aparece esse aqui, também é bom. Poxa, é bom também, ó. Aí, professor, vou comprar uma Bíblia interlinear. Não faz isso, gente, você vai jogar dinheiro fora, tem tudo aqui hoje, ó. Aí você vem aqui, ele também dá, ó, mesma coisa. Você pode vir. E aqui, esse Z que aparece aqui embaixo, ó, E007, BHS, aqui são comando para ir para o dicionário. Tá? É boa também? Boa. Eu uso, também não uso essa daqui. Eu gosto mais dessa aqui, ó, BHS com anotações linguísticas. E essa vocês vão ver a diferença agora. Aí sim, essa daqui, qual que é a diferença dela, né? Então, assim, primeira coisa que é importantíssima nela é que ela separa por blocos, baseado em referências morfológicas e sintáticas. Então, ela não dá. Você pode ver que aqui não tem a tradução, professor, mas aí você passa em cima, que é a mesma coisa, né? Ó. Você passa em cima o mouse e aí ele dá também a tradução para você, palavra por palavra, tá? Mas vai melhorar ainda, segura aí. Então aqui você tem bastante coisa legal, né? Uma delas essa aqui é mostrar, separar a oração por grupos para poder fazer a tradução. Porque se você for ver lá naquela primeira versão, tá tudo bagunçado. Ó. E aí para você ler isso aqui é bem difícil. Se você for comprar uma Bíblia hebraica, ela vem assim. Mas isso aqui é para quem já está com bastante tempo mexendo. Quem está começando, vai por aqui, ó. Bíblia com anotações linguísticas. Aí você vem aqui palavra por palavra. Você passa em cima, você vai ver que o hebraico ele tem isso aqui, ó. Às vezes a palavra tem duas nela mesma. O que é isso, professor? Isso aqui, gramática ajuda? Um pouquinho ajuda, né? De ruim de tudo não é. Então você pode assistir alguns vídeos aí na internet sobre gramática hebraica. Então isso aqui, na verdade, é a preposição. No hebraico, diferente do português, a preposição vem junto com a palavra. No português nós falamos no princípio, são duas expressões. No hebraico é uma palavra só, bereshit. Reshit é princípio e o B é o no. Então aparece com uma palavra só, bereshit. Por que é difícil de achar palavra hebraica? Porque se você for consultar no dicionário a palavra bereshit, não existe. Existe a palavra reshit, porque o B é preposição. Então, quando for procurar no dicionário, tem que tirar o B e procurar só o reshit. Tá? Então, bereshit, barra, né? Então, aqui a segunda, ele já traz que é o verbo, colocou em vermelho, ele traz o tipo de verbo. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Aí, Elohim, aqui, et ha-shamayim ve et ha-aretz. Então, ele traz várias preposições, ó. Bereshit, aqui não tem preposição, é o verbo, barra, né? Aqui, Elohim, né? Tranquilo. Aqui, et é um marcador do objeto direto, isso não tem tradução. Ele só indica que depois dele é o objeto direto. Objeto direto, complemento do verbo, né? Professor, objeto direto, nós vamos ter que aprender isso para estudar a Bíblia? Vai, gente, vão. Seguinte, ó. Traduzir envolve duas línguas. Não dá para fazer uma boa tradução do hebraico se não conhecer bem o português. Então, tem que conhecer o português. Sem o português, não vai rolar um bom hebraico nem um bom grego. Bom hebraico, bom grego depende de um bom português. Problema. Nós corremos do português igual o diabo corre da cruz quando chegou na sexta, sétima série. Acontece, não foi fácil não para ninguém, eu sei como é que é. Os professores enfiaram goela abaixo da gente assim o português para ver se descia e ainda assim foi difícil, né? Mas assim, a ideia é não precisa ter pressão. Tem vários vídeos hoje, alguns professores, né, que dão aula na internet sobre isso, né? E não é preciso você conhecer o português todo. Você vai precisar conhecer pelo menos essa questão do objeto. Objeto direto, objeto indireto. Isso aparece muito na Bíblia. Isso é importante. Porque isso aí é predicação. Então, o que é uma oração? A oração, na hora de traduzir, você vai ter que ter essa noção. Ela tem sujeito, verbo, predicado. Isso aí tem que estar claro na sua cabeça. O que é o sujeito, o que é o verbo predicado. Porque na hora que você for traduzir, você vai ter que ter essa ordem. Porque senão não faz sentido para o português. Para fazer sentido em português, essa ordem é importante. E aí no hebraico, o hebraico até que ele coloca mais ou menos na ordem. Só que muitos textos hebraicos, claro, a maioria, na verdade, começa com verbo. Então, verbo, aí vem verbo, sujeito, predicado. Aí, e agora, né? Às vezes não é fácil de entender essa ordem. Por isso, na hora de traduzir, você tem que colocar na ordem do português. Para poder mandar a ter aquilo que eu falei de preservar o sentido. Tá? Então, assim, por isso é importante conhecer. Aqui, ó, essa palavra, por exemplo, ha, shamayim, esse ha aqui, novamente, ele não é preposição, ele é artigo.
funciona o, a, os, as, né? E novamente, assim como a preposição no junta com bereshit, o artigo o, a, os, as junta com a próxima palavra. No caso aqui, se você Hashamayim, é Shamayim, né, que é a palavra Shamayim, que é céus. Se você for procurar no dicionário Hashamayim, você não vai achar. Você tem que procurar Shamayim. O Ha você tem que tirar ele, que ele é artigo. A mesma coisa aqui no final, ó, Ha-aretz. Aretz é terra. Então você tem aqui Ha-aretz. Esse Ha aqui, ele é, novamente, artigo. Tá? Então tem que sempre retirar ele na hora de fazer a leitura. Tá bom? Fazer a procura no dicionário. Então esse aqui é básico inicial. Só que vamos melhorar. Falei que vai melhorar, né? Aí você vem aqui, ó, nesses comandos aqui do lado, e você vai colocar aqui, ó, paralelo. Aí, ó. Agora a magia começa aqui. No paralelo, beleza, né? Tá, até aqui tá normal, né? Fala, professor, não tem nada demais ainda. Agora nós vamos escolher uma palavra aqui, ó. Pegamos aqui a palavra bará, clica 2 vezes nela e apareceu aqui. Aí ela dá o dicionário ETCBC e o morfológico. No morfológico, ele já aparece aqui, né? Hebraico antigo, né? Tá em inglês, professor, não entendo. É a mesma coisa, tá em inglês, gente. O que você vai fazer? Você vai lá de novo, igual eu expliquei aqui, né? Você vai lá ou clica com o botão de esquerda do mouse e coloca traduzir, ou você vai de novo lá em cima no quadradinho, põe inglês, português, ele já vai de novo, ó, já traduz. Tá? Então lá, hebraico, verbo criar, tá ótimo, né? E aqui ele fala aqui já a declinação, que são as variações do verbo de criar que pode conhecer. Não é o caso, a gente quase não usa isso. Mas esse aqui, que aparece em segunda aqui, sim. Aqui no primeiro não, mas sempre na segunda linha, você clica nele aqui, ó, ele abre o dicionário. Professor, tem dicionário bíblico? Tem dicionário de termos no grego e hebraico e bons dicionários. Tá? Aqui, no caso, ele traz o dicionário Strong e o BDB. Tá? O Strong, gente, ele é rasinho. Ele só traz a definição simplória, pouca análise. Então, por isso que a gente fala que o dicionário Strong não é muito recomendado para quem vai estudar. Por outro lado, esse BDB aqui, ele é um excelente dicionário bíblico para o Antigo Testamento. Tá? Então pode vir nele aqui e fazer tranquilo. Abriu aqui, lembra que eu falei grego, o inglês sobe lá de novo. Às vezes ele não traduz direto, só você pôr aqui que ele traduz. Tá lá, voltou ao português. E aí ele começa, então na palavra bará, né? Aí ele vai lá, né? O verbo bar, né? Aí tem que barrar, moldar, criar. Aí ele vai trazer lá as possibilidades de interpretação do verbo. Ele traz algumas ocorrências também. Ele traz a variação no cal. O cal são as árvores do verbo, né? Então, assim, vamos lá. 2 coisas para pesquisar para entender o hebraico: objeto direto e indireto. Você vai ter que estudar hebraico e português. E nos verbos hebraicos, você vai estudar os troncos verbais. Os troncos verbais, eles são importantes porque no português, a intensidade das ações, nós colocamos geralmente advérbios para isso. Né? E no hebraico não. O hebraico usa uma terminação, ou no caso aqui, um prefixo verbal. Né? Uma alteração, a primeira letra do verbo faz uma alteração, e esse prefixo traz essa noção de intensidade, que ela é muito importante para a tradução. A João Ferreira de Almeida, em vários momentos que eu já analisei, eu vi que ele tem hora que parece que ele não faz a análise do tronco, ele só faz a tradução direta. Agora, é importante parar e fazer essa análise porque ela traz elementos de intensidade, reflexividade, né? Que são alguns elementos importantes aí do hebraico, tá? E aqui, mesma coisa. O que eu estou demonstrando para vocês? Que dá para você fazer a análise inicial sem ter muito conhecimento do hebraico. Nenhum. Você pode vir aqui e você vai palavra por palavra lá. A primeira aqui, ó, em. A segunda lá, começo. Aí você põe começo, né? E você clicou nela. Aí sempre que clicar nela só tem assim, ele não fica no dicionário, você tem que voltar para o dicionário depois. Ele está lá, beginning, né, que é começo, princípio. Aí você clica no dicionário. Aí ele dá aqui as possibilidades do dicionário, usa o BDB que é melhor, né? Aí você traduz ele aqui para o português. Tá? E aí continua. É palavra, é trabalho de formiguinha, né? Ó, substantivo, feminino, né? Início. Aqui saiu como chefe a tradução. Aqui a tradução foi ruim. Na verdade é principal, príncipe. Também poderia ser para principal. Tá? Chefe ficou ruim a tradução. Ok. Aqui ele traz algumas. Aqui, ó, é legal isso aqui que ele faz. Que ele está trabalhando alguns dicionários e manuscritos. O Holtz, a análise do hexateuco, né? Aqui, ó, que trazem as variações do termo.
Aqui então ele coloca as possibilidades de tradução. Início. Início de um reino, né? Então ele traz lá, tem a variação, onde outros locais onde vai ter a mesma palavra. Porque é assim que ele consegue conferir se o sentido está correto, né? Então ele pegou Gênesis 10, Deuteronômio, onde a mesma palavra hebraica, que é o Reshit, aparece, para ver se ela vai ter sempre o mesmo sentido. E aí, a partir dessas outras palavras que têm o mesmo sentido, ele consegue estabelecer que para o autor esse é o sentido que ele usa, mesmo passado 2000 anos, entendeu? Então é assim que o dicionário faz. Um dicionário bíblico, diferente de um dicionário categórico, que pegou o termo e vai estudar aleatoriamente. O bíblico não. O dicionário bíblico ele vai pegar a ocorrência do termo em outros autores, no mesmo autor, em outros autores da mesma época, em autores posteriores. Aí ele vai olhar como esse termo se coloca na história. Então, nesse mesmo autor, em outras ocorrências, ele usa assim, indica que esse é o uso do termo. Contemporaneamente, outros autores usam da mesma forma. Futuramente, usa da mesma forma. Então, o termo se manteve. Mas pode ter alterações, pode ter contrariedades, né? Isso aí pode acontecer em um termo, tá? Ok? A ideia dos primeiros frutos também pode usar ele para o princípio, tá? Olha lá, o primeiro chefe, que é o principal, né? Também pode ser, que aí ele traz o texto de Amós, Samuel, tá? Que são os textos onde ocorre. Tem mais uma opção ainda, se você quiser usar isso aqui para exegese, tá? Dá para fazer outras coisas aqui. Estou ensinando exegese. Na exegese, você clicou aqui nessa chave de fenda aqui, nessa chave de fenda, ótimo, né? Nessa chave de boca, se apareceu para vocês, apareceu. E aí você vem aqui, ó, vamos descer aqui, grego e hebraico. Beleza. Aí você vem nesse aqui, ó, comentários sobre o Antigo Testamento, Keio e Delitzsch. Esse aqui é um bom comentário bíblico, tá? Ele é de 1866, é super antigão, tá? Mas ele é um bom comentário bíblico, é um comentário bíblico exegético, de qualidade, vale a pena, tá? Aí você clica aqui ó, na referência, ele abre o comentário bíblico dele. Eu vou mostrar qual a diferença para um comentário bíblico, não comentário geral, genérico, né? E mostrar o que é o comentário bíblico exegético. Porque ele vem frase a frase, e aí ele vai trabalhando o sentido das palavras no hebraico que foram traduzidas. Frase a frase. Ó, tá vendo? É parecido com o que faz o. Como é que é o nome dele? O Champlin. Até é parecido. Mas só que o Champlin não é exegético. O Champlin é da área da filosofia. E o Champlin não trabalha muito por muita profundidade de exegese. A exegese fica bem superficial. Tá? Aí nele aqui a exegese é melhor. Tá? Aí ele traz o verbo lá. O verbo ará, de fato, é julgar pelo seu uso em Josué, onde ocorre no piel, tem um sentido mais forte, cortar, significa literalmente cortar ou algo novo. Ele continua, mas no cal sempre significa criar, então ele está trabalhando o significado do verbo, como esse verbo ocorre em outros textos. Então, ele não está necessariamente ditando, o sentido é esse, pronto, acabou. Ele está colocando sentido e, através da análise exegética do conceito, demonstrando por que essa é uma boa tradução ou não do termo. Tá bem? Então aí você tem aqui um ferramentão de primeira. E você faz isso aqui, gente, na Bíblia toda. Detalhe, é lento. Não vai ser rápido. E você começa a fazer devagar. A dica é o seguinte, ó, se você começar a fazer isso devagarzinho, assim como eu estou mostrando, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já vai ter feito em vários versos bíblicos. E aí, em cada verso desse, você aprende 1, 2, 3, 4 palavras novas. Só que aprende de verdade, com contexto, com cultura, com teologia ali, com análise do grego, tal, do hebraico, se for o caso. E isso daí vai começar a te dar corpo. Com o tempo, você vai chegar a 100, 200, 300 palavras, você vai ver que vai fazer diferença. Tá? O grego, vamos para o grego então, ver se o grego dá para fazer a mesma coisa. O grego, aqui, ó, você vem aqui então, aqui, qual que é a versão? Essa aqui, ó, deixa eu ver essa aqui com linguística anotação também. Aqui, vamos pegar aqui Mateus direto. Vamos pegar mais para frente, então. Assim, não gostei dessa não. Ela já está com um monte de notinhas aqui que ficou meio chata ela aqui. Mas ela traz verbo, sujeito, tal, né? Mas eu não gostei dela assim. Vamos ver uma outra que tem aqui. Eu geralmente para o grego eu uso a Nestlé Aland. Vamos ver se é interlinear como é que ela tá. Essa interlinear tá clássica, básica. Queria ver se tem alguma que faz igual ali o hebraico, né? Aquela do hebraico ficou tão bem feitinha, mas acho que não vai ter, não. Aqui o BGB. Também não.
Eu acho que não vai ter, no grego não vai ter uma que faz aquilo, tá? Então, assim, não tendo aquilo, pega a Nestlé Aland mesmo, que é a Nestlé, que é considerada uma das versões mais fiéis ao texto bíblico, tá? E como a gente fala fiéis ao texto bíblico, é porque ele fez assim. Na hora de analisar, ele analisou todas as variantes, os documentos, e vai fazer um estudo das variantes para poder demonstrar qual o melhor texto, o texto mais fiel, tá bom? E aí, então, aqui, eu estou indo aqui, não está indo para vocês? Ah, acabei de ver que não foi para vocês. Espera aí que eu vou pôr aqui então. Não sei por que travou aí no hebraico. Ah, tá, eu sei por quê. Porque eu estou no outro, né? Espera lá. Então aqui vamos então, desculpa, né? Aqui, grego, Nestlé Aland interlinear. Vamos ver agora se vai. Ah, ela abriu na outra janela. Ah, então vamos ter que fechar essa janela aqui do hebraico. Então eu vou voltar para o início aqui. Fazemos de novo do começo. Ok? Então aqui vem do começo. Nós vamos para o grego. Nestlé Aland interlinear. Okay? Aí você vem em Mateus. Aí. E aí nós temos aqui. Infelizmente, como eu estava dizendo, né, não tem naquele formato bonitinho, por separadinho, como aparece no hebraico. Tá? Mas dá para estudar assim também. O grego, novamente, vai precisar do português mais do que o hebraico. O hebraico, a gramática dele é mais simples. O grego é mais complicado. O grego ele sai totalmente fora da ordem a frase. Porque o grego ele tem as terminações, e as terminações indicam a ordem. Então ele pode falar a frase na ordem que ele quiser, que dá para entender. No português, não. No português, se a gente tira a frase da ordem, já não entende. Então, por isso, na hora de traduzir, eu tenho que pegar a frase que no grego está toda fora de ordem e colocar na ordem. Porque o português depende da ordem dos termos na frase. Tá? Grande parte dos versos, não, tem vários versos que dá até para entender uma tradução direta no grego. Você faz a tradução e consegue entender. Mas em alguns casos você vai precisar ter essa questão da ordem, o que vem primeiro, né? Então você vai traduzir, então, por exemplo, nominativo. Ele é sempre. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Então, quando você pegar aqui, por exemplo, nosso verso aqui, Gênesis 1, Gênesis, não, Mateus 1, aí você tem aqui as terminações. Aqui ele coloca, né? Nominativo, substantivo, nominativo. Substantivo é só morfologia geral, que é coisa, né? Objeto. Nominativo é que é importante, que ele está indicando mais ou menos a função, a ordem na oração. Nominativo quase sempre é sujeito. Ou ele é sujeito, ou ele é complemento lá do predicado, tá? Mas quase sempre é sujeito. Aí aqui, a genealogia, genitivo. Genitivo é outra. Então, esse aqui, vamos lá, o que você vai ter que estudar? Procura vídeo na internet sobre os casos do grego. Os casos. Os casos é que vão dar para vocês essa questão: nominativo, genitivo, ablativo, locativo. Depois eu vou gravar uma aula tentando explicar assim uma gramática instrumental. É igual eu fiz aqui, coisa mais leve, mais simples, para você ter a noção geral da gramática do grego e do hebraico. A gramática não é muito grande, uma aula assim, meia hora, uma hora a gente consegue passar o grego e o hebraico todo. O grego uma hora, o hebraico todo em uma hora. A gramática, tá? Sem trabalhar muitos termos. E aí você já consegue ter uma visão do geral para poder usar aqui quando for fazer a tradução, tá bom? Mas aqui, a princípio, você vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui, ó. E aqui você vai ver que já tem uma tradução. Então, Biblos, livro. Né? Genealogia, Gênesis, da genealogia de Jesus Cristo, Ruiós, filho de David, né? David, Ruiós, Abraão, né? Filho de Abraão. Aqui, você vê que a tradução aqui comeu bola, né? Abraham, ele colocou filho aqui embaixo. Mas aqui era para ser Abraão. Aqui em cima aparece sempre aqui como pronuncia, tá? Na segunda linha aqui, né? Porque como está traduzindo, então às vezes a tradução do Google falha. Se a gente tirar a tradução, aí ele fica aqui tudo no inglês, tá? E aí ele vai ficar mais certinho. Que o português, quando traduz ali, o Google às vezes não consegue manter 100% aí de qualidade na tradução. Tá? Mas feito isso aqui, o que você vai fazer? Mesma coisa, gente. Você pode vir aqui na chavinha. A gente pode abrir aqui na lateral, então, um dicionário. E tem muito mais. Dicionário não, perdão. Um grego hebraico aqui, ó. Aqui os comentários. Tem bem mais comentários no grego hebraico. Mas para o grego hebraico, ó, esse de Cambridge é muito bom. Ela é uma das principais escolas de estudo na língua original, tá nas línguas. Esse aqui, comentário exegético do Meyer, é ótimo, tá?
Pode usar. Esse Alford mais ou menos, mas esse do Meyer e esse de Cambridge são os melhores aí. Pode usar ele sem medo. E aqui, ó, pra gente também não fugir muito, a gente pode fazer o que nós estamos fazendo. Opa, cliquei errado. Pera lá. Novo Testamento, Nestle Aland, Mateus 1. Tá. O que a gente faz? Pode vir direto na palavra, né? Só que primeiro tem que fazer o paralelo, ó. Paralelo. Aí nós vamos clicar na palavra. Vamos pegar aqui essa Geneseus. Vamos ver se ele vai estar conectado. Deu. Aí, ó. Você vê que ele tem bem mais aqui dicionários para o Novo Testamento, ó. Então ele tem o Strong, aqui é que nem está os dicionários, aqui são os lexos, aqui ainda. Ele está estudando os formatos do termo, ó. Aí esse LSJ é bom, esse Mons é bom também. Esse Teyer aqui também é muito bom, eu também uso ele. E aqui nem, como eu disse, aqui ainda nem é lá. Apesar que aqui ele já pulou para os dicionários, na verdade. Ele não colocou o lexema. Então ótimo, melhor ainda. Se ele pulou para o dicionário aqui, a gente já vai na tradução. Pegamos aqui o Teyer, que eu acho que vocês vão gostar mais. Olha lá. E vamos dar uma olhada, ver como é que ele foi na tradução do Teyer. Então, Geneseus, né? Então, em escritos gregos, pela primeira vez aparece em Homero, então ele faz uma análise no grego clássico. A fonte de origem, o Geneseus, pode ser traduzido como fonte, origem, né? Que é a ideia da geração, né? De Jesus. Livro sobre a geração de Jesus, ou sobre a origem de Jesus, seria isso, né? Ele dá a noção aqui de ancestralidade. Ele usa aqui, então, o equivalente no hebraico. Tá? O que usado para o nascimento e natividade, Lucas, tal, né? Então traz as outras referências. E aí você consegue ir traduzindo, mesma coisa, gente. Livro da genealogia, ele traz aqui de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pega a palavra filho aqui, o Ruiós. Só que tá vendo? Ele só abre o dicionário se for as palavras em preto, tá? Aí clicou aqui no Ruiós, novamente, já foi para o dicionário. Ele abre no Strong, mas você vai lá para o Teyer, que é o que eu acho que é o melhorzinho. E aí no Teyer aqui, inglês e português. Então, Ruiós aparece em Homero, então ele está lá trabalhando novamente o grego clássico primeiro, né? Como um filho em Homero. Ele colocou aqui corretamente. Raramente usado para os filhos de animais. Geralmente descendência de homem, sentido restrito, descendência masculina. Muito frequentemente nos escritos gregos, muitas vezes deve ser fornecido pelo leitor. Então ele está trabalhando ainda até fora mesmo do contexto bíblico, tá? Em Hebreus equivale a homem e criança. Ele vai fazer no Antigo Testamento uma referência a Provérbios. Em um sentido mais amplo, ele traz ali Tecnon, né? Descendentes, entendeu? Então ele faz toda a análise do termo. Então, assim, o que é a tradução no final do dia? A tradução, ela é a coerência entre uma língua e outra. Você vai ter que achar essa coerência. Nem sempre, como eu disse assim, às vezes o texto bíblico não deu conta do sentido. É maior o sentido, nem ruiós, filho. Mas ruiós tem outro termo, o grego tem tecna para criança também. Aí a gente tem que perguntar, mas por que ele usou ruiós e não usou tecna? Em outros momentos Jesus usa tecna. Então, tem alguma diferença? Tem um filho. Tecna geralmente é mais usado para filho, mas também é usado para servo. Pode ser usado para servo da casa. Né? Então é aquele filho quase um adotivo. O ruiós já é diferente. Né? Então você vai encontrar essas diferencinhas pequenas, mas que alteram muitas vezes o sentido no texto, trazem mais riqueza. O fundamental altera? Não, mas vai trazer mais riqueza na hora de interpretar e aprofundar aí o sentido. Tá? Então, no grego, o que é importante no grego? Importante no grego, você vê aqui que ele já está mais ou menos na ordem, né? Mas ele está seguindo a ordem do grego. Então, aqui não há uma análise e uma tradução. Mas se você vier aqui, ó, eu acredito que lá naqueles comentários até tem a ordem. Alguém que traga a ordem, né? Por exemplo, aqui no comentário do grego do Cambridge, aquele lá, capaz que alguém já traga a ordem aqui, ó. Vamos ver. Mateus 1 e 1, vamos ver como é que ele aparece. Então ele traz o Biblios Geneseus, comentário dele, não, até que não trouxe a ordem, não.
Deixa eu colocar então. Opa, voltar mais uma aqui. Para a gente olhar esse aqui do verso 1 a 11, se aqui ele coloca a ordem. Aqui ele traz o termo, mas não traz, ele traz só no grego novamente, né? E aí ele traz trecho por trecho. Também é bom, tá? Não trouxe a ordem. Por quê? O que muda é saber a ordem. Então a ordem geralmente vai ser nominativo para o sujeito, né? Aí o genitivo vem geralmente depois, que é um complemento do sujeito. O genitivo indica local, tá? Local. Depois verbo, né? Aí depois do verbo você vai ter os objetos. Objeto direto, objeto indireto. E pode ser no final um nominativo ou um genitivo. É isso aí. Tem que ter mais ou menos essa noção de cor, tá? Mas isso, gente, é aquela questão mais chata da gramática, que vamos aprender devagar. Não dá para aprender da noite para o dia. Né? Até aqui, então, acho que a primeira base, assim, para quem está começando, você já consegue. Quando eu fui estudar, não tinha essa ferramenta toda, não. Eu literalmente tinha que ir no papel, dicionário, computador, não tinha computador, né? Dicionário, papel, ir lá na biblioteca, né? Eu tinha que comprar livro de fora, porque não tinha no Brasil e tal, para fazer isso aí devagarzinho. Então não foi fácil, né? Mas conseguiu, deu certo, consegui chegar lá onde tinha que chegar, tá bom? Mas espero ter ajudado vocês. E então, gente, logo que a gente puder, e daqui a pouco, de repente, pego mais um dia aí, um pouco mais de folga, e gravo para vocês, então, aí uma aula com um esboço de uma gramática, tá bom? Encontro vocês então nas aulas aí. Até mais.